Muito bem, amigos. Vamos, então, dar sequência à nossa matéria de improbidade administrativa, Lei 8429 de 92, já atualizada pela Lei 14.230 de 2021. Nós já passamos pela aula 1, já passamos pela aula 2, já passamos pela aula 3, já passamos pela aula 4, já passamos pela aula 5 e estamos agora na aula 6. Estamos aqui, conforme os senhores podem ver, falando sobre o procedimento administrativo e procedimento judicial. E nós estamos agora exatamente nessa etapa intermediária de transição do procedimento administrativo para o procedimento judicial. Dando sequência, entre os blocos, dessa aula 6, já foi o bloco A, já foi o bloco B, já foi o bloco C, já foi o bloco D. Nós estamos agora, então, no bloco E. No bloco E, a gente, então, está agora em um artigo, senhores, que é o artigo 17, que fala sobre a ação para aplicação das sanções, e a gente precisa agora entrar no parágrafo 9º, no artigo 9A. Artigo 9A, que é o que nos interessa agora. Vejam, o que o artigo 9A diz para nós? Ele diz assim, da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de instrumento. Vamos entender isso. O que isso quer dizer? Senhores, isso quer dizer algo muito simples. Assim, o Ministério Público, ele oferece a petição inicial. O réu, ele tem uma prerrogativa aqui. O réu tem o poder, dever de contestar essa inicial. Dizer por que ela não deve estar aceita. Ou, aliás, falando mais bonito, dizer por que ela não deve ser aceita. Essa resposta do réu se chama contestação. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Uau! Apagar aqui. Contestação é isso. Contestação, senhores, é a resposta do réu para a petição inicial. O que acontece? Em algumas circunstâncias, o réu ele pode alegar preliminares, conforme vocês estão vendo aqui. Em algumas situações, preliminares podem ser arguidas, ok? E aí é que está a grande questão. O que é uma preliminar? É algo que precisa ser analisado antes do mérito. Certo? Então é como se o réu, ao fazer a contestação, dissesse assim, olha, antes do juiz analisar a questão principal, atente de que o ato de improbidade prescreveu, por exemplo. Ou seja, o réu está mostrando para o juiz que ele precisa analisar uma prescrição antes. Vocês entenderam? Então, geralmente, na peça de contestação vai estar ali preliminarmente. Ok? Preliminarmente, da prescrição do ato de improbidade. O juiz, nesses casos, ele vai analisar a preliminar.
certo? A primeira coisa que ele vai analisar é a preliminar, porque se realmente o réu tem razão quanto à preliminar, o juiz não vai precisar apreciar o mérito, ele vai apreciar a preliminar. Se deram conta disso? Se deram conta desse detalhe, pessoal? Então, muita atenção quanto a essa informação. Se o juiz não reconhecer a preliminar, se o juiz entender que a preliminar não está de acordo, tá? Entender que a preliminar não está de acordo, aí sim ele vai apreciar o mérito. Ele pode entender que a preliminar não prospera, ou seja, que não houve prescrição, enfrentar o mérito e dizer daqui a pouco que não houve ato de improbidade administrativa, ou que houve ato de improbidade administrativa. O fato, amigos, é que o parágrafo 9A não quer explicar para a gente o que é uma preliminar. Ele também não quer explicar para nós o que é uma contestação. Não é esse o objetivo. E sim, amigos, dizer qual é o recurso cabível se o juiz rejeitar as preliminares. Ou seja, o réu na contestação diz, prescreveu. O juiz diz, não prescreveu. Então eu vou recorrer. Aí, senhores, vem o nome do recurso, que é aquilo que os senhores precisam saber para a prova. O chamado agravo de instrumento. Aí está. Certo? Então, o parágrafo 9A, ele tem essa importância, que os senhores têm que saber que da decisão que rejeitar uma preliminar na contestação, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Certo? É o recurso cabível, agravo de instrumento. Vai vir, por exemplo, numa questão de prova, vai vir lá que o recurso cabível é o recurso de apelação. Não. Recurso de apelação é quanto ao mérito, não é quanto à preliminar. Então, cuidado em relação a isso. Certo? Destaque importante aqui para o parágrafo 9A. O parágrafo 10 está revogado. Se está revogado, não nos interessa, né? Não interessa para a nossa prova. Deixamos ele para uma outra oportunidade. Mas nós temos o parágrafo 10A. A Lei 13.964 de 2019 nos deu o parágrafo 10A e tem armadilhas de questão de prova nele. Parágrafo 10A. Havendo a possibilidade de solução consensual. O que é uma solução consensual, amigos? É um acordo extrajudicial, certo? Esse é o objetivo. É um acordo extrajudicial. Então, o parágrafo 10A começa dizendo isso. Se houver a possibilidade, certo, de uma banca de conciliação, de um concílio entre as partes, essas partes, vejam, poderão, não é deverá, é poderão, as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias, ou seja, até 90 dias. O que isso quer dizer? Foi interposta a petição inicial. Com a petição inicial, abre-se o prazo para contestação. Só que ventila-se, vejam bem, ventila-se a possibilidade de contestação, de acordo,
de acordo consensual. Nesse caso, será possível requerer ao juiz dizer: excelência, a gente requer que o prazo da contestação seja interrompido. Por 45 dias? Pode ser. Por 60 dias? Pode ser. Por 100 dias? Não. Tem que saber prazo que não ultrapasse a 90 dias. Não são 60 dias, não são 30 dias, são 90 dias. Tem que saber decor. Cuidem isso, certo? Mas, suponhamos que não se vislumbrou proposta de conciliação amigável, de solução consensual. Então, não resta outra oportunidade ao réu, certo? Não resta outra alternativa ao réu, senão oferecer a contestação, certo? E aí nós estamos no parágrafo 10b. O parágrafo 10b fala exatamente nisso, né? Na proposta da contestação, no oferecimento da contestação. Oferecida a contestação, e se for o caso, ouvido o autor, o juiz. Agora, meus amigos, nós temos as possibilidades do juiz. Quantas possibilidades ele possui? Estamos vendo duas aqui nesse slide. E são realmente duas, não tem mais. Certo? A primeira, qual é a primeira possibilidade? Vai julgar. Procederá ao julgamento, conforme o estado do processo. Procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta de ato de improbidade. Ou seja, o juiz vai analisar. Foi oferecida a inicial, foi realizada a contestação. O juiz vai ver. Essa palavra aqui, ó, manifesta, clara, escancarada. Se o juiz perceber que não é ato de improbidade, escancaradamente, sem precisar fazer uma análise profunda do processo, entendeu? Ele já nem julga o procedimento. Mas se existir indício, se não é manifesto, se ele precisar emitir juízo de valor, ele vai proceder ao julgamento. Certo? 2. Poderá desmembrar o chamado litisconsórcio. Poderá desmembrar o litisconsórcio com vistas a otimizar a instrução processual. Instrução, meus amigos, é colheita de provas. Certo? Instrução é colheita de provas. Cuidado com isso. E quando diz aqui, poderá desmembrar o litisconsórcio significa que é quando nós temos várias pessoas dentro do polo ativo ou do polo passivo. Então, quando existir, por exemplo, numa questão de prova, a expressão litisconsórcio ativo, significa que nos autores, nós temos vários autores para a mesma ação. Litisconsórcio passivo, nós temos vários réus para a mesma ação. Se o juiz entender necessário aqui, para otimizar, para dar mais agilidade, para ser mais benéfico e mais útil, ele pode desmembrar essa relação litisconsorcial aqui. E aí, quando ele desmembra, o que ele faz? Ele vai separar os autores e separar os réus e julgar cada um de per si. Certo? Está aqui. Seguindo. Parágrafo 10c. Nós temos aqui o 10c, o 10d, o 10e, o 10f. Bom, amigos, foi feita a petição inicial pelo Ministério Público. MP
realizou a petição inicial. O réu ofereceu a chamada contestação. Nesses casos, o juiz, ao dar sequência ao julgamento, ele dará a palavra novamente ao Ministério Público. Ela dará a palavra novamente ao Ministério Público, o juiz. E quando o Ministério Público pega a palavra depois da contestação, isso leva um nome. Nós chamamos de réplica. Certo? Isso será a réplica. Ele vai replicar. Ele vai falar depois da contestação. Então, diz aqui o parágrafo 10c. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão, na qual indicará com precisão qual é a tipificação de ato de improbidade administrativa imputado-lhe ao réu. Então, aqui ele vai dizer se é, por exemplo, um ato de improbidade administrativa do artigo 9º. Lembram dele? Que acarreta em enriquecimento ilícito. Ou então do artigo 10, que gera prejuízo ao erário. Ou então ao artigo 11, que acarreta prejuízo quanto aos princípios da administração pública. Ok? Ele vai então tipificar. E aí, olhem o que vem agora. Olhem o que vem agora. Eu vou botar com outra cor, porque isso pode cair na tua prova. E se cair, por gentileza, não errem. Sendo-lhe vedado, vejam aqui, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Ele tipifica até ali e fica imutável. Ou o réu vai ser condenado por essa tipificação que o juiz estabeleceu após a réplica do MP, ou o réu vai ser absolvido. Ok? Seguindo. Parágrafo 10d. Para cada ato de improbidade administrativa, seja do artigo 9º e dos incisos, dos 12 incisos, seja do artigo 10 e dos 22 incisos, seja do artigo 11 e dos 12 incisos, deverá, e quando se fala deverá, óbvio que é necessariamente, né? Todo deverá é necessariamente, temos que cuidar isso. Deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo, dentre aqueles previstos nos artigos 9º, 10 e 11 dessa lei. Então, o juiz vai ter que analisar cada ato de improbidade. Se ele achar, por exemplo, 2 do artigo 9º, ele tem que ver qual dos 2 melhor se adapta. Certo? Isso é muito importante. No 9º, 10 e 11 tem que ver qual deles melhor se adapta, que vai ser caracterizado, então, aqui, aquilo que nós chamamos de tipificação. Parágrafo 10e. Proferida a decisão referida no parágrafo 10c, que é a tipificação, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. E aqui, senhores, atenção, se o legislador não distinguiu, o intérprete não distingue. Pode ser prova testemunhal? Pode.
Pode ser prova documental? Pode. Não há problema nenhum quanto a isso. Certo? Qualquer prova lícita, legítima, admitida na legislação brasileira, vale aqui. Parágrafo 10F, circulem, ele é importante para a prova de vocês. Certo? Porque são casos de decisões nulas. E o que é uma decisão nula mesmo? É uma decisão que não tem valor, certo? Decisão nula é aquela decisão que não tem valor. Então aqui, ó, será nula a decisão de mérito? O que é decisão de mérito mesmo? Vocês sabem, é toda decisão que não é aquela preliminar, certo? O juiz passou pela preliminar, rejeitou, cabe agravo de instrumento. Tribunal julgou, manteve, rejeitada. Certo? Temos análise do mérito. Então, é nula a decisão de mérito, seja ela total ou parcial, da ação de improbidade administrativa que 1. Condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. O nome disso, quem quiser anotar, porque pode cair uma prova um pouco mais complexa, é o chamado princípio da correlação. Certo? O nome é princípio da correlação, pessoal. O que é o princípio da correlação? Significa que a sentença tem que ser o espelho da inicial, não podendo o juiz julgar extra, ou seja, além ou ultra diferente da inicial, extra ou ultra petita. A sentença tem que ser o espelho da inicial. Se o juiz quiser condenar, tem que condenar pelo que está na inicial. Se o juiz entendeu que o que está no caso é além, não pode condenar. Se está diferente, não pode condenar. O mesmo vale no inciso 2. Também vai ser nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas. Ora, amigos, aí é nula porque fere a ampla defesa e o contraditório. Principalmente fere o contraditório. Certo? Então, cuidem isso. Julgar por algo que não está na inicial, nula a sentença. Julgar e condenar, não é só julgar. Se for absolver, não é nula. Absolver não é nula. Condenar por tipo diverso, nula. Condenar sem ter oportunizado, certo? A produção de provas, nula também. Cuidem com esse slide, então, ele é extremamente importante. E agora nós vamos para o último slide do nosso bloco E. Bloco 6E. Parágrafo 11. Olhem o que ele diz. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência de ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Isso é importante. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque pode vir uma questão em prova dizendo que o juiz só poderá declarar inexistência de um ato de improbidade na sentença.
Não é uma questãozinha boa para cair em prova? Dizer que assim, ó, o juiz poderá perceber que o ato de improbidade é inexistente, mas só poderá declará-lo na sentença. Está errado. Olhem aqui. Em qualquer momento do processo, qualquer momento que se verifique a inexistência do ato de improbidade, seja manifesta aqui não importa se é manifesta ou não, seja manifesta, clara, cristalina, ou seja, já depois de produzidas provas, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará, vejam, não é poderá julgar, é norma impositiva, o juiz julgará a demanda improcedente. Cuidem isso. Julgará a demanda improcedente. O artigo 12 não nos interessa, a Lei 14.230 revogou. O parágrafo 13 não nos interessa, a Lei 14.230 revogou. Agora, os parágrafos 14 e 15 nos interessam. Então, nós vamos dar uma analisada neles. O parágrafo 14 diz o seguinte: sem prejuízo da citação dos réus. Certo? Ou seja, independente da citação dos réus. E aqui nós temos uma redundância. Deixar bem claro isso. Nós temos aqui uma expressa redundância, uma clara redundância, porque só réu é citado. Não poderia ter aqui, por exemplo, citação de testemunhas, citação de vítima. Então, só podia ser sem prejuízo da citação dos réus. A pessoa jurídica interessada, então pessoas jurídicas também podem ser interessadas em ação de improbidade, assim como pessoas físicas, né? Será intimada para caso queira intervir no processo. A gente chama isso, certo? Quem quiser escrever aí, acompanhar, quem quiser escrever, nós chamamos de intervenção de terceiro. Certo? Intervenção de terceiro. Nesse caso, a intervenção de terceiro pode ser pela figura da pessoa jurídica. Cuidem isso. Às vezes, pessoal, o que acontece? Alguns réus, alguns sujeitos se escondem na pessoa jurídica, certo? Porque entendem que a pessoa jurídica não pode ser pega. Aí o que ocorre, senhores? O que ocorre aqui? É possível algo que se tem lá no Código Civil, que são as regras da chamada desconsideração da pessoa jurídica. Se desconsidera a pessoa jurídica e deixa sobrando só a pessoa física, para tentar atingir o patrimônio dessa pessoa física, muitas vezes para o ressarcimento ao erário. Então vejam o que diz aqui o parágrafo 15. Se a imputação envolver a desconsideração da pessoa jurídica, vão ser observadas as regras, não importa os artigos, o que importa é o que está aqui, ó. Serão observadas as regras do Código de Processo Civil. Significa que, nesse caso, certo? Do parágrafo 5º, aliás, do parágrafo 15, o Código de Processo Civil, ele é subsidiário. Ele é subsidiário. Cuidem isso. Certo? Subsidiário. Significa que nós vamos usar as regras do CPC, do Código de Processo Civil. Brilhou? Eliminamos aqui. Temos que entrar num novo slide. Todavia, meus amigos, esse novo slide exige uma atenção mais importante da gente. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar uma relaxada.
vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um chazinho, né, dar aquela relaxada tradicional, e daqui a alguns minutinhos estamos de volta para dar prosseguimento à nossa aula 6 de improbidade administrativa. Aguardo vocês. Valeu, até mais.